Voltando então a comentar a respeito das normas de direito privado agora, né, pessoal? Exemplos de leis para a gente tentar identificar se elas seriam normas de direito público ou não, né? O primeiro exemplo é a lei de locação, é a lei 8.245 de 1991. Na lei de locação, é uma norma jurídica que regula ali os contratos de locação de bens, né, de bens imóveis, a chamada lei do inquilinato. A gente encontra nos polos da relação jurídica locatícia a figura do proprietário do bem, né? Nós encontramos a figura do locador e nós encontramos a figura do locatário, né? Nesse caso, uma norma tipicamente de direito privado, porque nós estamos apenas entre dois particulares nessa relação jurídica de locatícia, ok? Segundo exemplo, a lei de alimentos, né? Lei 5.478 de 1968. A lei de alimentos, ela regula uma relação jurídica entre o genitor, vamos imaginar alimentos para filhos menores, né? O genitor da criança ou a genitora da criança e a criança propriamente dita, né? Então, a gente não tem o poder público nos polos dessa relação jurídica alimentícia, né? Nesse sentido, por ser apenas os pais, né, e o filho nos polos, no pai demandado e o filho demandante, né, o que requer o pagamento de uma pensão alimentícia, essa relação jurídica ela é tipicamente de direito privado, ok? Depois, a lei das empregadas domésticas, né, a lei complementar 150 de 2015. Nessa relação jurídica de trabalho doméstico, a gente encontra a figura do empregador e a figura da empregada doméstica, né? Dois particulares no polo da relação jurídica. Então, não podemos falar que é uma norma de direito público, e sim uma norma de direito privado. Outra norma que a gente traz a título de exemplo, né? A lei da alienação parental. Alienação parental nada mais é do que aqueles casos em que ocorre o divórcio dos pais, né? A separação dos pais, e é quando um pai fica induzindo a criança, colocando coisas na cabeça da criança no intuito de que ela fique contra o outro genitor, né? Então faz uma espécie de alienação, né, na cabeça da criança para que ela passe a não gostar do genitor, a odiar, a maltratar a figura do genitor ou genitora, né? Então, aquele que detém a guarda é que faz essa alienação parental com a criança para que ela passe a não gostar do outro, do outro genitor, do pai ou da mãe, no caso, aquele que não detém a guarda, certo? Então, a lei de alienação parental nada mais envolve do que dois particulares também, né? Envolve a criança e envolve aquele que pratica alienação parental, né? Envolve, vamos exemplificar, né? Uma mãe que em face do pai, né, que faz esse processo de alienação do filho a fim de atingir o pai, ou o pai que faz um processo de alienação do filho, né, para atingir a mãe. Então a gente encontra nos polos dessa relação jurídica, que no caso seriam três partes, o filho, o pai e a mãe, né? Então, não encontrando o poder público, uma norma tipicamente de direito privado, ok? E outro exemplo aí de norma que a gente traz para vocês, para tentar deixar mais claro essa forma de identificar normas de direito público ou privado, é a lei de divórcio, né? A lei de divórcio nada mais busca do que romper o vínculo matrimonial, romper com o casamento, né? Destituir o casamento firmado entre dois particulares, entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa, tá? Então é essa relação de matrimônio que a gente só encontra particulares no polo da relação jurídica que será dissolvida pelo divórcio. Nesse sentido, a lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77, também é uma norma de direito privado, porque não encontramos o poder público num dos polos da relação jurídica exemplificada nesse caso, ok? Então, as relações jurídicas nestas hipóteses, né, elas se estabelecem apenas entre particulares,
por isso que não podemos dizer aí, afirmar que tratam-se de normas de direito privado e não normas de direito público, ok? Vale destacar, pessoal, que esse é o principal critério, mas vocês já devem ter ouvido falar que no direito nada é absoluto, né? E esse critério também não é absoluto, não é uma regra absoluta para ser aplicada em todas as situações. Existem situações excepcionais, tá? Então é uma regra, mas que comportaria exceções, né? E que em situações excepcionais o Estado ele poderia se submeter a normas de direito privado. É isso que a gente traz um recorte de doutrina, a doutrina do Miguel Reale, aí no material de vocês, né? Que menciona o Reale naquele clássico livro Lições Preliminares de Direito, que esse fator subjetivo, ou seja, verificar qual é o sujeito da relação jurídica, que se encontra nos polos da relação jurídica, se há o poder público ou não, né, para saber se é uma norma de direito público ou não, diz o Reale que esse critério ele é insatisfatório para fundamentar essa decisão, né, porque muitas vezes o Estado ele se coloca no mesmo patamar dos particulares, se submetendo, portanto, em situações pontuais, às normas de direito privado, ok? Exemplo, vamos imaginar que o Estado tem um carro seu, né, um bem de sua propriedade envolvido num acidente de trânsito, tá? E a culpa é do outro condutor e o Estado resolve ingressar com uma ação para responsabilizar civilmente o condutor por ter culpa pelo acidente, né, pelos danos causados. Então, nesse caso, o Estado ele entraria com uma ação de responsabilidade civil, aplicando as normas do Código Civil, porque as normas de responsabilidade civil elas estão no Código Civil, que é uma norma jurídica, um Código Civil, né, é norma jurídica de direito privado. Tá? Ele vem ali para regular relações jurídicas entre particulares, mas que em situações excepcionais, como nós estamos falando, podem ser aplicadas também para o poder público. Tá? Então, esse critério ele é sempre o mais procurado, ele é sempre o principal, né? Mas não é um critério absoluto. Porque em algumas hipóteses, como essa do Código Civil, que traz normas de direito privado para regular relações entre particulares, né? Essa norma de direito privado, ela vai poder também ser aplicada em determinadas hipóteses para o Estado, com o Estado no polo da relação jurídica, tá? Então é o Estado entrando com ação de responsabilidade civil contra o causador do dano, né? Então a gente tem o poder público no polo dessa relação jurídica, mas ainda assim a norma do Código Civil ela é de natureza privada, ok? Que é voltada, produzida para regular relações entre particulares. Um outro critério, eu falei que existem vários, se vocês forem na doutrina, existem mais de 10 critérios distintivos. Eu estou mencionando aqui os principais, né? O segundo critério principal é verificar se aquelas normas, né, que a gente quer identificar, se é de direito público ou de direito privado, elas são destinadas a regular interesses gerais de toda a coletividade ou elas são destinadas a regular interesses privados, né, de particulares, ok? Exemplo, né, pessoal, poderíamos citar o direito ambiental, né? O direito ambiental é um ramo do direito público porque ele tutela, né, o interesse de toda a coletividade, né, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado para presente e futuras gerações, né? É assim que diz a Constituição. Então, o direito ambiental, a tutela ambiental, ela é um ramo do direito público, porque ela tutela um interesse que não é só meu, não é só do meu vizinho, né? É de toda a coletividade, não só do Estado brasileiro, de todo o globo, de todo o mundo, né? De todos os estados, globalmente falando, tem o interesse na preservação do meio ambiente, para a garantia de uma vida saudável, né? De uma existência saudável. Então, nesse sentido, o direito ambiental a gente claramente identificaria pela aplicação desse segundo critério. Tá? Então a gente primeiro pergunta, analisa quem está no polo da relação jurídica, depois a gente passa a aplicar outros critérios para verificar se aquela norma de direito é de direito público ou de direito privado, ok?
Avançando um pouquinho mais, a gente então agora parte para uma subdivisão, né? Explicando para vocês que a gente adota a divisão em direito público e privado porque essa é a divisão mais didática, né? Que nos permite, da melhor maneira possível, explicar para vocês aonde o direito constitucional se encontra localizado, né? Dentro de todo esse complexo de normas positivadas pelos legisladores, que é o ordenamento jurídico nacional, que é o direito positivo nacional, né? E a primeira subdivisão que a gente traz, ela vai dividir o direito público em direito público interno e externo, tá? Então a gente vai deixar de falar de direito privado e vamos falar de direito público, que é o que nos interessa quando falamos de direito constitucional. E o direito público interno e externo seria a subdivisão dessas duas grandes classes, de uma categoria das duas grandes classes, que é o direito público e o direito privado, tá? O direito público externo nada mais é do que aquele complexo de normas que vão ser aplicadas, né, reger as relações externas do Estado, a relação entre países, entre estados soberanos no plano externo, no plano internacional. Da mesma forma, seria aquele, portanto, né, seria aquele conjunto de tratados internacionais, de convenções internacionais que vão formar todo aquele complexo de normas jurídicas de direito internacional público, né, como o ramo aí do direito público externo. Tá? Então são os tratados internacionais que regulam as relações diplomáticas, que regulam as questões de comércio exterior, né, de uso do mar territorial, da plataforma continental, né? Então essas normas, elas são de direito público externo, porque ela regula a relação do Estado com outros estados soberanos no plano externo, no plano internacional, ok? Volto depois então para falar um pouquinho mais e aí sim situarmos, né, todos aonde encontramos o direito constitucional dentro dessas classificações, ok?